Muito bem, a pergunta inicial, Zé Eduardo Cardoso, é: Sérgio Moro, a ação contra Sérgio Moro tem base jurídica ou parece algum tipo de perseguição? Eu acredito que a PGR fez uma leitura jurídica que eu, pessoalmente, com todas as vezes que a gente fala no direito, não concordo. Mas eu não acho que a procuradora Lindora tenha um perfil persecutório em relação a Sérgio Moro. Pelo menos a sua história política não demonstra isso. Claro? Então, diante deste quadro, não creio que tenha sido perseguição política, mas uma leitura jurídica que eu, humildemente, discordo na parte criminal, como eu fiz aí, na parte criminal. Em relação a ser um ato ilícito, eu não tenho a melhor dúvida. E também discordo com veemência, cara, dizer que é mais grave. O Gilmar Mendes não disse que Sérgio Moro é chefe de quadrilha ou chefe de organização criminosa. Ele falou a Lava Jato, genericamente. Ou seja, há uma situação que não configuraria nenhuma imputação à honra específica de alguém. Eu estou falando de uma operação judicial ou policial. Então veja, não há nenhuma situação desse tipo. E vou te dizer mais, os fatos que apareceram, porque se Sérgio Moro fosse um homem que tivesse honradez, ele diria qual foi a situação em que Gilmar Mendes foi comprado. Eu até lanço aqui um desafio. Sérgio Moro, justifique a sua brincadeira. Justifique a sua afirmação. Diga, põe o pingos nos is. Onde e quem e quando pagou para Gilmar Mendes alguma coisa? Ele não tem prova. Ele foi simplesmente ofensivo da dignidade de um ministro da nossa Suprema Corte, que é absolutamente inaceitável a um senador da República fazer. Respondendo a tua pergunta agora, pegando o gancho, é inadmissível que um senador da República faça isso. Inadmissível. Mais inadmissível até que um cidadão comum. Sabe por quê? Porque ele tem uma responsabilidade de Estado. E como responsabilidade de Estado, ele deve, da mesma forma, Caio, que as pessoas públicas têm uma esfera maior de liberdade para que outros a ataquem, o que não autoriza ninguém a caluniar pessoas do mundo público. De outro lado, aquele que tem o munus do exercício da função pública tem o dever de se comportar com dignidade. Eu não posso ser caçado por falta de decoro. Sabe por quê? Porque eu sou um cidadão comum, mas um senador pode. Ele tem que se dar ao respeito. Ele não pode ser infantil. Ele não pode fazer chacota, se é que chacota o foi. Porque atingiu naquilo que falou a honra de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é pessoa digna. Então, diante deste quadro, Caio, eu diria a você com muita franqueza, não dá para passar o pano na cabeça de Sérgio Moro mais uma vez. É um conjunto de irregularidades que ele praticou. Aliás, há outros fatos, inclusive, que talvez até pudessem ensejar uma denúncia, eventualmente, após a apuração do Ministério Público, coisas que ele fez ao longo da sua carreira de magistrado e que tem feito mais recentemente. Mas, especificamente neste caso, eu preferia ficar com o ilícito que leva à cassação do seu mandato, porque senador não pode agir dessa forma, e ao mesmo tempo com uma ação civil. E teria optado para a abertura de um inquérito para melhor apurar esses fatos, para que depois tivéssemos um convencimento sobre eventual denúncia.